Meu Deus, mano. Derruba a pipoca, quando vai limpar, derruba a vassoura, velho. Olha. Meu Deus, hein? Gente, da hora até aqui. Alguma dúvida do que a Lívia ministrou? Tranquilo? Show de bola, né? Pergunta aí, Pri. Tem uma dúvida. Qual vai ser a próxima lição que você vai ministrar? Beleza, gente? Da hora? Top. Deus abençoe, Lívia. Show de bola. Bispo. Cola pro subtópico 2. Ó, pra vocês verem como é importante participar das EBTs, ó. Bastante coisa que a Lívia falou aqui foram coisas que a gente conversou nas outras lições. Então, é aquilo que a gente fala, a gente pega tudo que a gente aprende, a gente guarda. E ela é uma das pessoas que, eu até ontem, antes até de falar pra ela que ela ia ministrar um tópico, eu não avisei ninguém que ia ter EBT hoje, certo? Não mandei lá no grupo nem nada, só falei que ia ser diferente. Mas ela, eu fiz questão de avisar que ia ter, por quê? Porque ela é uma das únicas que gosta, ela e a Lari, que gostam de trazer revista para anotar. Quando a gente pega a revista, acompanha e anota, é muito mais fácil a gente absorver, mano. Muito mais fácil. Então, criem esse hábito, Então, ó, participou das aulas, anotou, guardou, utilizou agora quando foi preciso, certo? Isso é importante. Bispo, vai lá, tópico 2. Oi, gente. Paz do Senhor. Se a Lívia falou que estava nervosa, imagina como eu tô aqui. Tópico 2. O processo do treinamento. Lucas 6,13 mostra que aos 12 escolhidos foi dado o nome de apóstolos. Contudo, devemos levar em conta que para chegar a este ponto, eles passaram por um processo lento, gradual e progressivo. Em um primeiro momento, acompanhamos Jesus para ouvi-lo sem um compromisso permanente. Eu vou falar sobre uma coisa que acho que a gente ouviu umas 10 vezes nesse trimestre da BT, que foi: você tem que sentar para aprender, mas depois estar aqui e falar sobre. Porque muitas vezes a gente quer estar aqui, a gente quer dar aula, eu quero ser um líder, eu quero liderar um grupo, mas o que eu faço? Eu busco esse conhecimento? A gente pensa que é simplesmente chegar lá e já era, vou liderar, eu vou ver no andar da carruagem, é isso aí. Mas não, eu tenho que sentar, eu tenho que aprender, eu tenho que ouvir o que o meu líder tem a falar. A gente teve esse trimestre sobre liderança e, mano, vou ser sincero, eu tava meio assim com a EBT, vinha as duas, soltava duas, faltava uma, vinha a outra. Mas eu vi liderança, sabia que ia ser importante pra mim. Claro que os outros tempos também eram, mas esse eu falei, mano, eu vou em todas. Acho que até agora eu faltei em uma, só que não teve também, porque os professores não vieram. Então eu sabia que isso é importante pra mim, pro meu crescimento espiritual. Oi? Não. Calma, tá, mas não teve com os jovens aqui, é isso que eu tô falando. Eu sabia que ia ser importante pro meu crescimento espiritual, como líder também agregar muito no meu ministério. Então eu peguei firme e é isso. A gente não pode querer dar aula se a gente sentar para aprender. A gente não pode querer falar, passar as coisas pro nosso grupo sem a gente ter ouvido primeiro. Eu não posso falar com os adolescentes umas coisas que eu não quis aprender, que eu não faço. Eu não posso falar para eles fazerem aquilo que eu não faço. Seguindo aqui. Depois é possível identificá-los sendo encorajados a deixar tudo para seguir ao mestre integralmente. Aqui eu acho que a confiança em Deus falou muito alto. Porque às vezes vai ter os desafios, tanto que quando o pastor falou para mim, eu sabia que ia ser um desafio enorme. E se eu não confiasse em Deus, eu ia falar, pastor, não quero, não dá, eu não vou conseguir. Então acho que a gente tem que estar confiante em Deus, porque Ele vai nos sustentar, Ele vai nos dar força, Ele nos dá sabedoria, direção, para a gente conseguir ser um bom líder. A gente vai crescendo nessa caminhada, mas a gente já tem que estar pronto. A gente tem que confiar em Deus. A confiança em Deus é a base. E lá em Mateus capítulo 10, 9. Não levem no cinto moedas de ouro, prata ou mesmo de cobre. Não levem bolsa de viagem, nem outra muda de roupa, nem sandálias, nem cajado. Quem trabalhou merece seu sustento. Deus vai te sustentar. A gente não precisa de coisas materiais. A gente tem que ter uma confiança em Deus e saber que a gente só precisa nele. A gente tem que estar focado nele. A nossa fé tem que estar firmada nele. Finalmente, eles são designados a representarem a Cristo e realizarem obras miraculosas, vindo a ser chamados de apóstolos. O treinamento que Jesus deu aos seus discípulos durou em média 18 meses, isto é, 1 ano e meio. Tratou-se de um treinamento intensivo, completo e bem fundamentado. Há muito que se falar do treinamento a que os 12 foram submetidos, mas veremos somente alguns pontos.
Jesus abriu o entendimento deles para que compreendessem no que estavam envolvidos. Eu até tinha conversado com o Rick agora há pouco. E no sábado, depois da intercessão, acho que eu conversei com a Lívia, com o Kelvin, com a Sara e com a Giovana. Hoje, um dos problemas que eu tenho liderando o Ministério de Adolescentes, eu sinto que eles não entendem o que é isso aqui. O que é essa unidade, é fazer parte de um grupo. O que é estar na presença de Deus. Então, é isso que hoje eu tento implementar na cabeça deles, é que eles entendam a importância deles aqui na casa do Senhor. Porque às vezes a gente pensa que, eu sou só mais um, mas não, velho. Eu mesmo, antigamente, eu ia para a igreja ali do lado da minha casa. Só que eu ia por obrigação. Eu não estava envolvido. Eu ia porque minha mãe falava, domingo tem igreja. Tá bom, eu vou. Eu ia, chegava lá querendo vir embora. Então eu ia de qualquer jeito, saía de qualquer jeito, porque eu não estava interessado. Não estava na minha cabeça o que é fazer parte de uma igreja. O que é ser um servo de Deus. Então, muito tempo da minha vida eu perdi na igreja assim, porque eu não queria, eu não buscava, eu não procurava esse conhecimento, esse crescimento. Foi acho que uns 2 anos que eu ia e só ia. Eu não sentia Deus, Deus não falava comigo, mas porque eu não buscava, eu não estava interessado. E Mateus capítulo 10, 16. Observai, eu vos envio como ovelhas entre os lobos. Sede, portanto, astutos como as serpentes e inofensivos como as pombas. Jesus explicou para os discípulos que eles iam para pregar a palavra, para buscar pessoas, só que nem sempre eles iam ser aceitados. Assim como ovelha não é aceitada em meio aos lobos. A gente vai ter dificuldades, vai ter diversidades. Algumas pessoas não vão querer ouvir a gente falar. E sendo um líder, algumas pessoas não vão te entender, não vão abraçar as suas ideias. Mas você tem que estar lá. Você tem que fazer a sua parte. E às vezes vai vir a ira, mas a gente tem que ser inofensivo como as pombas e estar sempre astutos como as serpentes. Entender o que é servir, o que é levar a palavra, entender o tamanho disso. A gente tem que entender o tamanho disso aqui. O que é isso aqui. Entender que a gente serve um Deus vivo, que morreu na cruz por nós. Nós estamos aqui para fazer a vontade dele, as obras dele. O B. Jesus tratou o egoísmo, a soberba e a prepotência, tornando-os humildes para o trabalho. Eu queria fazer uma pergunta para vocês aqui. Qual seria o comportamento de vocês se vocês andassem ao lado de Jesus? Vocês vão deixar subir para a cabeça? Pensa, tô grandão, tô andando com Jesus agora, mexe comigo. Já falou para pensar nisso? É uma coisa que a gente não pensa. Mas você é louco, você vai mexer comigo, malandro? Ô filho, respeita, né? Olha quem tá aqui, ó. Às vezes a gente deixa isso subir para a cabeça e foi o que aconteceu. Em Lucas 9,46, alguém pode abrir para mim, por favor? 9,46. Sempre quis falar isso. Alguém achou? Pode ler. Os discípulos começaram a discutir sobre qual deles seria o maior. Pode ler o restante. E Jesus, conhecendo seus pensamentos, trouxe para junto de si uma criança pequena e disse: quem recebe uma criança como esta, em meu nome, recebe a mim. Quem me recebe, também recebe aquele que me enviou. Até aí. Portanto, o menor entre vocês será o maior. Os discípulos começaram a discutir sobre qual deles seria o maior. Imagina eu chegando nos adolescentes e falei, agora eu sou líder. Não vou respeitar o Rick mais não. Eu sou líder e também não está ali, mesma coisa. Aí Jesus traz como exemplo a criança pequena. Portanto, o menor entre vocês será o maior. A gente tem que ser humilde, às vezes. E seguindo aqui, às vezes não. O uso do nome de Jesus. João disse a Jesus, mestre, vimos alguém usar seu nome para expulsar demônios. Nós o proibimos, pois ele não era do nosso grupo. Não o proíbam, disse Jesus. Quem não é contra vocês é a favor de vocês. Eles viram outras pessoas expulsando em nome de Jesus e eles repreenderam. Por quê? Vocês estavam fazendo exatamente aquilo que você vai falar para as pessoas fazerem. Não tem sentido, certo? Depois a oposição dos samaritanos. Como se aproximava o tempo de ser elevado ao céu, Jesus partiu com determinação para Jerusalém. Enviou mensageiros adiante de até um povoado samaritano, a fim de fazerem os preparativos para a sua chegada.
Contudo, os habitantes do povoado não receberam Jesus, porque pareceu evidente que eles estavam a caminho de Jerusalém. Percebendo isso, Tiago e João disseram a Jesus: Senhor, quer que o mandemos cair fogo do céu para consumi-los? Jesus, porém, se voltou para eles e os repreendeu, e seguiram para o outro povoado. Os caras queriam mandar cair fogo do céu, velho. Um detalhe, um dos discípulos que perguntou se queria que fizesse descer fogo do céu é João, o famoso discípulo do amor. Olha que coisa maravilhosa. Então, e mano, eles queriam mandar cair fogo do céu. A gente tem que entender que não é sobre nós, é sobre Ele. Ele é soberano. Quem dá a ordem lá de cima é Ele, a gente só obedece. A gente quer se engrandecer, sendo que o único nome que tem que ser grande é o nome de Jesus. A gente deixa o cargo da liderança subir um pouco para nossa cabeça. Aí Jesus trata isso com a gente tem que entender que não é sobre nós, é sobre Ele. Mateus capítulo 11, 29. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixe que eu lhe ensine, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Se Jesus diz que Ele é manso e humilde de coração, por que nós não vamos ser? Por que nós vamos querer se engrandecer, ser maior que Ele? O C, fortaleceu a fé deles. Mateus capítulo 10. Quando forem presos, não se preocupem com o modo de como responderão, nem como dirão. Naquele momento, as palavras certas lhes serão concedidas. Jesus mostra para eles, como o Rick já falou, eles vão ter dificuldades, vão passar adversidades, mas Jesus vai estar com eles cada dia. Jesus vai estar com a gente cada dia. A gente pensa que Jesus vai nos abandonar, que Ele não vai estar com a gente. Mas em meio às dificuldades que a gente vai enfrentar no dia a dia, Jesus vai estar com a gente cada uma delas. Jesus vai nos dar força para superar, para passar por cima de cada uma. Por isso a gente tem que ter a nossa fé firmada em Deus. Revelou o aspecto eterno da missão na qual eles estavam envolvidos e deu-lhes poder espiritual para cumprir a missão. Jesus reuniu os 12 e lhes deu poder, autoridade para expulsar todos os demônios e curar enfermidades. Jesus não deu poder, Ele nos deu poder, Ele nos deu autoridade para que nós fazemos a vontade dEle, para que nós possamos ser servos dEle da melhor maneira possível, que nós vamos fazer a vontade de Deus da maneira correta e saber que nós temos a autoridade que Ele deu a nós. Durante o treinamento, Jesus tocou em partes difíceis da personalidade de cada discípulo, mas sem ofendê-los ou desanimá-los. O mestre demonstrou um amor verdadeiro e deixou claro que não obstante as muitas fraquezas dos discípulos, ele contava com cada um deles. Jesus conta com cada um de nós que se faz presente. Não é porque o Rick hoje é o líder dos jovens que um dia vocês não podem ser o líder dos jovens. Quê? O que ele falou? Misericórdia. Se liga, filho. Pelo amor de Deus. Ele não veio nas outras aulas, certeza. Quê? Jesus conta com cada um de nós para fazer a vontade deles. Ah, mas eu sou pequeno. Para Deus isso não tem diferença. Se eu comer pipoca aqui em cima, é pipoca. Quê? Deixando claro. Jesus conta com cada um de nós. Ah, mas eu sou pequeno. Mas para Deus isso não faz diferença. Ah, mas eu não sei falar. Eu também não sei, velho. Eu também não sei. Cada dia eu busco. O Rick ontem, quando me mandou uma mensagem, eu pensei, mano, como que eu vou falar não? Como que eu vou falar não? Mas eu, por exemplo, pensei, mano, mas eu vim em todas as aulas. Não tem como eu não saber um pouquinho, velho. A gente pensa que não, mas Jesus nos capacita. Só que a Lívia falou, a gente coloca as pedras no nosso próprio caminho. A gente coloca as dificuldades. Ah, mas eu não vou fazer, eu não consigo. Eu não faço. Não, o Rick consegue, o Rick é o Rick, eu não consigo. A gente mesmo fala que a gente não vai conseguir. A gente coloca esse espírito de incapacidade na gente. Porque às vezes a gente tem vergonha. E quem não tem vergonha? Antigamente eu pegava esse microfone e ficava assim, ó. Só parou a tremedeira, o resto está normal. Eu estava conversando com o Lindenberg falou, ah, tá legal isso aqui, nem eu faço isso aqui. Eu falei, fazer eu faço, o Biel é lá na hora de falar, né? Mas Deus, ele nos capacita. Só que a gente tem que buscar. A gente tem que entender o Deus que nós servimos, o tamanho dele. A gente coloca problemas pequenos acima do nosso Deus. Ah, mas eu tenho vergonha. Véi,
Só vai. Estuda, busca. Oração, jejum. A gente tem que enfraquecer a nossa carne e crescer o nosso espírito. Porque muitas vezes eu falo que eu não vou conseguir, mas o que eu faço para mudar isso? Às vezes eu não busco a mudança. Eu mesmo coloco pedras no meu caminho. E assim, quando surge alguma oportunidade, eu falo, mano, não vou, eu não consigo. Você é louco? Não dá não. Sou zoado. Não vai, mano. Não vai. Eu vou subir lá em cima, eu vou travar. Mas se a gente buscar, Deus vai nos dar autoridade, Deus vai nos dar poder. Porque Ele vai nos capacitar, nós vamos conseguir fazer a vontade dEle da melhor maneira possível. Amém? Falei que eu ia ser breve. Deus abençoe vocês. Aí sim, hein? Aí sim, hein? Da hora, pessoal. Então, vocês veem uma coisa que tem, como é interessante, né? Como é interessante algumas coisas. Esse processo que Jesus fez com os discípulos, né? Jesus tratou o egoísmo, a soberba. E é uma coisa que, quem é líder não pode ter, mano. Pode ter. E já falei isso em algumas EBTs já. Eu sempre tive muito problema com ego, mano. Sempre. E Jesus precisou me tratar muito, antes de eu assumir uma posição de liderança, por conta desse meu problema com o ego, desse meu problema de soberba. Eu sempre me achei muito melhor do que os outros. Para mim eu era o mais santo, eu era o mais pá, eu era o que sabia mais. E aí quando Jesus me tratou, eu consegui entender que eu não sabia era de nada, que eu não era santo coisa nenhuma, eu só era religioso, que eu não era melhor do que ninguém, pelo contrário, era muito pior, velho. Então, quando Deus nos trata, Deus muda a situação, faz a gente entender coisas que antes a gente não entendia. Então, como que Jesus faz todo esse processo? Jesus toca em partes difíceis da nossa personalidade. E é a mesma forma que a gente, líder, trata com vocês. Quando a gente chama vocês para conversar e fala assim, fulano, você é assim, você faz isso aqui, você precisa mudar isso aqui. A gente não está fazendo para dizer que você é ruim, a gente não está dizendo isso para julgar você ou para você se sentir menos capacitado ou pior do que os outros, mas a gente está mostrando para você um ponto onde você precisa melhorar. É difícil para você ouvir, mas é difícil para a gente também falar, mano. Não é fácil para mim chegar em alguém e falar assim, você tem tal defeito e você precisa mudar isso. Não é fácil, mano. Por quê? Porque se a gente falar com palavras erradas, a pessoa toma aquilo com pega uma raiva, a pessoa, pode até desistir da igreja, pode querer ir embora. Então, antes eu não tava nem aí, velho. Antes, por eu me achar muito melhor, tem que chegar com os dois pés no peito mesmo, e pai, já era. E hoje eu entendo não. Hoje eu entendo que não. Eu entendo que é necessário fazer isso com amor. É necessário saber como falar. Não é só fazer o certo, é saber fazer do jeito certo. Né? Então, Jesus vai tratando a gente ao longo do caminho. Vamos lá para o tópico 3? Cola aí, Lari. Cola na grade. A paz, gente. Pra ser bem sincera, eu não queria. Não queria. Quando o Rick me mandou mensagem ontem, eu ainda comecei a tentar fazer com que ele não deixasse eu ministrar. Falei, Rick, eu vou sair agora, eu vou chegar tarde. Tipo, ele nem aí. Tá bom, beleza, eu durmo tarde. Você me pergunta se precisa de alguma coisa. Tentei escapar de novo hoje. Falei, tem ensaio dos adolescentes e que eu acho que eu vou ter que ficar lá. Ele já tinha falado com a Micaela, não, ela já te liberou. Tudo certo, gente. Pra deixar claro, tá? Não pressiono ninguém, tá, gente? Não, é sério, não pressiono. Pergunta ela, eu deixo. Mas eu não pressiono ninguém, eu só dou um jeitinho de sumir com os obstáculos. Só isso. Pra pessoa não ter desculpa. Mas tudo bem, né? Eu estudei, era meia-noite, até 1h da manhã eu fiquei estudando, de madrugada com sono. Falei abobrinha pro Rick ainda, umas coisas nada a ver. Eu tava com sono. Enfim, vamos lá. O resultado do treinamento. Antes de eu começar a ler, eu já vou soltar uma pergunta aqui. Alguém sabe me dizer o que foi o dia do Pentecostes? Gente, cri.
A gente vai saber agora. Quem não souber, escutem o louvor da Gabriela Rocha, Atos 2. Brincadeira. Após a sua ressurreição e momentos antes de ascender ao céu, o Senhor Jesus ordenou aos seus discípulos para que não se ausentassem de Jerusalém, até que fossem cheios do Espírito Santo, o que veio acontecer dias depois, quando cerca de 120 irmãos puderam desfrutar do cumprimento dessa promessa. Eu vou pedir para alguém ler em Lucas 24:49 e outra pessoa ler em Atos 2, do 1 ao 4. Agora envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder do céu. Amém? Alguém abriu em Atos 2? Ao cumprir-se do dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas, como que de fogo, e se distribuíam, e sobre cada um deles possuía uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Amém. Então esse foi o dia de Pentecostes, gente. O dia que o Espírito Santo desceu e os discípulos eles começaram a ficar cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo começou a tomar posse daquelas pessoas que estavam ali. Mas vamos continuar aqui a lição. Este acontecimento marcou um novo tempo na história dos discípulos, pois no momento da prisão, da crucificação e da morte de Jesus, parecia que tudo o que haviam aprendido no treinamento deixou de fazer sentido. Entretanto, a descida do Espírito Santo não só reacende a chama apagada, mas também potencializa todos os ensinamentos recebidos na companhia de Jesus. E assim cada um desses discípulos se encoraja e avança na implementação do reino de Deus em todos os lugares. Então vamos tentar entender essa história aqui. Quando Jesus ele tinha morrido, tudo aquilo que Jesus havia ensinado para os discípulos não fazia mais sentido para eles. Mas daí, a partir do momento após a ressurreição de Jesus, quando o Espírito Santo desceu, além do poder que eles receberam, as coisas voltaram a fazer sentido. Porque eles começaram a lembrar dos ensinamentos de Jesus. E a partir daí, eles conseguiram continuar a obra que Jesus havia feito. E o que eu entendo com isso? Peraí, deixa eu olhar aqui. Eu entendo quando nós precisamos estar preparados. Porque se um dia o líder sair, e aí, quem que vai assumir? Igual o bispo falou. O Rick pode sair um dia, a Flávia pode sair um dia, o Lucas pode sair um dia, a Amandinha pode sair um dia. Será que nós estamos preparados para assumir este lugar? Às vezes nós achamos assim, mas eu não tenho capacidade para isso. Mas eu não sou uma pessoa de nome, eu não tenho uma boa profissão, eu não vou ser uma pessoa que vai falar bem. Mas como a lição toda fala, que Jesus ele escolheu pessoas improváveis, cobrador de impostos, escolheu pescadores. Então não importa se você acha que você não é capacitado. Existe uma frase muito conhecida, que essa frase eu acho que deveria ser da Bíblia, tem pessoas que acham que é da Bíblia, que fala que Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Então você não pode achar, eu não vou conseguir. Você consegue, Deus capacita. Então se o líder fala para você fazer algo, faça. Como o bispo falou, não tenha medo de fazer, porque é Deus que vai capacitar. Não é você que vai vir aqui, eu sei e tal. Não, é Deus que vai capacitar. Vamos continuar aqui. Este resultado foi tão significativo que, com exceção de João, todos os demais apóstolos tiveram as suas vidas oferecidas como mártires, em amor e devoção ao seu mestre e à sua causa. Alguém aqui sabe o que é mártir? Não, né? Eu também não sabia. Eu tive que pesquisar, que eu não sabia, não. Mártir é uma pessoa que sofre perseguição e morte por defender, renunciar, ou por recusar a renunciar, ou ainda por recusar a defender uma causa exigida por uma força externa. Ou seja, os discípulos, eles eram assim. Até diante da morte, eles faziam tudo em devoção a Cristo. Mas será que a gente está preparado para isso?
diante da morte, a gente continuar seguindo a Cristo, continuar fazendo a vontade de Deus. Então é necessário, para nós sermos líderes, nós precisamos sermos treinados, precisamos aprender sim, precisamos ser cheios do Espírito Santo e precisamos seguir o exemplo de Jesus. E aqui no final eu coloquei, esse é o resultado do treinamento, conseguir continuar a fazer a obra que o líder anterior estava fazendo, ou até, como o Rick fala, ou até melhor, e assim constantemente. E é isso, gente. Bem rápida, que eu sou rápida para falar. Olha aí que top, hein? Nascem 3 professores de EBT aí. Que bens. Que da hora. Eu gosto disso aí, velho. Fico feliz pra caramba com essas coisas. Então, gente, ó, que da hora. Quando a gente vai ver essa questão, né, do treinamento de Jesus, desse resultado, o resultado do treinamento de Jesus para os discípulos no primeiro momento foi o que? A obediência. Eles conseguiram obedecer Jesus. Lá em Lucas 24:49, que foi o texto que a Lari pediu pra gente ler. O que fala lá? Jesus fala assim, olha, eu vou enviar para vocês a promessa do meu Pai. Só que é o seguinte, ficai em Jerusalém até que a promessa se cumpra. E aí a gente fala assim, mas é muito fácil. Jesus falou pra gente ficar lá de boa lá em Jerusalém, parado. Por que eles não iam ficar? Mano, Jerusalém foi o lugar que Jesus foi julgado, caçado, até ser preso. A galera já sabia, quando Jesus fala isso para os discípulos, a galera já sabia que Jesus tinha sido ressuscitado, já tinha um medo já de reacender novamente aquela pegada daquelas multidões seguindo Jesus e tal. Então automaticamente os discípulos seriam caçados ali em Jerusalém. E aí Jesus fala para eles assim, fica aí em Jerusalém, fica aí no lugar que querem matar vocês, fica aí, é aí que eu quero que vocês fiquem até que vocês sejam revestidos, até que a promessa do meu Pai chegue. Então, foram um espaço apenas de 10 dias, gente. 10 dias. Da ida de Jesus, da ascensão de Jesus, até o dia de Pentecostes. Quando a gente vai olhar, Jesus foi crucificado na... Qual data? Qual data, gente, Jesus foi crucificado? Páscoa, gente, Páscoa. Jesus foi crucificado na Páscoa. A festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes, ó. A festa de Pentecostes acontecia 50 dias depois da Páscoa. Jesus ressuscitou ao 3º dia, certo? Jesus ficou 40 dias com seus discípulos, certo? Então sobraram quantos dias até Pentecostes? 10. Então 10 dias até que desceu a promessa. Em 10 dias, 380 pessoas desistiram da promessa. Quando a Bíblia diz que Jesus se apresentou a mais de 500 pessoas na Galileia. E essas pessoas, foi para essas pessoas que Jesus falou, olha, fiquem e aguardem a minha promessa. E dessas 500 e poucas pessoas aí, 120 aproximadamente foram os que receberam a promessa. Então, a obediência é necessária. A obediência é necessária para que as promessas se cumpram nas nossas vidas. Esse é um ponto que eu não poderia deixar de falar aqui com vocês, certo? Então, Deus abençoe Lívia, Deus abençoe Bispo, Deus abençoe Lari. Vocês toparam um desafio aí. Fico feliz demais. Da próxima, não tentem fugir. Acho que vocês já viram que não dá para fugir, né? De João. Quer falar de João? Pode falar de João. Que João, ele foi o único que não foi perseguido. Ele não ficou diante da morte para fazer devoção a Cristo, porque ele foi o único que Deus permitiu morrer naturalmente. Então, ele não fez parte disso. Isso aí, João, ele não morreu por martírio, tá, gente? Ele morreu de velhice. Ele foi... teve, acho que 2 situações que João foi... que houve uma tentativa de matar João, mas não conseguiram. Em uma delas, se não me engano, eu não sei se, não me recordo agora se foi descrito na Bíblia isso, ou se foi histórico. É histórico, né? Histórico diz que João foi jogado numa banheira de óleo, mano, de óleo quente, para ser morto. E aí, quando o pessoal coloca ele lá, que pensa que vai ouvir os gritos, aí tá João lá tomando
um banho se hidratando com óleo, um óleo hidratante ali na pele. Joga mais um pouco, esquenta mais um pouquinho aí, por favor. Né? E não tiraram ele de lá morto, tiraram ele de lá mais vivo e mais hidratado do que nunca. Eu acho que isso permitiu ele viver mais um tempo ainda. Eu acho que isso aí que permitiu ele viver mais tempo ainda. Né? Foi isso aí que... mano. Aí, mano, imagina que da hora. E aí depois João, quando eles viram que não tinha jeito de matar João, jogaram João na ilha de Patmos para ele ser morto pelas feras lá, né? Mas João morreu de velhice, certo? Pôde ver as revelações, pôde receber as revelações do Apocalipse e morrer de velhice. Então, ó, Deus permitiu isso a João. O resto, todos foram mártires, mano. Pedro crucificado de cabeça para baixo, Tiago decapitado, Paulo decapitado, Bartolomeu? Eu lembro que teve um que foi crucificado em X, foi André? Felipe? André ou Felipe, né? Então todos eles foram mártires de alguma forma. Alguns deles foram queimados vivos, etc. Então fora os dos 12 apóstolos, ainda depois nós tivemos Nero, né? Nero acendeu uma cidade com cristãos, velho. Ele banhava os cristãos em piche e tacava fogo neles vivos, mano. E ele incendiou, né? Ele iluminou uma cidade inteira só com cristãos queimados em postes. Então muitos viveram aí o martírio, certo? Então pense aí, o que de mais importante Jesus usou para treinar seus discípulos? O ponto importante é o que o mestre usou o amor para treinar e preparar os apóstolos, certo? Então, uma coisa que eu acho que ficou claro aqui para todo mundo, e eu espero que fique mais claro ainda, que um líder sempre tem algo a aprender, mano. Sempre. A gente nunca sabe de tudo, velho. E a gente nunca vai saber de tudo. O dia que a gente souber de tudo, quer dizer que a gente não sabe de nada. Como diz, quem é Aristóteles ou é Sócrates que fala, só sei que nada sei, alguma coisa assim, né? É isso. É a única coisa que a gente sabe, é que a gente não sabe de nada, velho. Então a gente sempre precisa ter isso em mente. Um líder sempre precisa querer aprender mais. Então, mano, não é porque eu sou líder que eu não... Por exemplo, hoje eu sou líder de vocês e também sou professor de escola bíblica. Mas se eu deixo de ser professor de escola bíblica, então eu sou líder, então eu não preciso vir nas EBTs? Negativo, meu amigo, eu preciso continuar aprendendo. Porque eu sempre vou aprender uma coisa nova, certo? Então vamos pro tópico aí pra gente terminar. Sobre o tópico 3. Aliás, tópico 3, uma liderança discipuladora. E aqui a gente vai entrar na forma em si que Jesus discipulou a galera lá, certo? Então vamos lá. Primeiro subtópico de Jesus e o discipulado. Jesus não somente ordenou acerca do discipulado, mas durante seu ministério terreno, ele esteve envolvido nessa tarefa, servindo de modelo à igreja e de uma forma especial aos líderes cristãos. Então, como a gente falou lá no começo, a questão de Jesus não é um modelo, Jesus é o modelo, certo? Jesus é o modelo a ser seguido. Então Jesus, ele simplesmente não só falou assim, ó, faz isso aqui que eu estou mandando que vai dar certo. Jesus, ele esteve envolvido nisso, Jesus praticou isso. Isso é um aspecto muito importante da liderança. Não adianta eu falar para vocês façam se eu não faço. Não adianta eu falar assim, vai por esse caminho que vai dar certo, se eu não faço e não vou por esse caminho também. Porque isso incorre o quê? Isso gera, na verdade, mais uma dúvida em vocês do que um direcionamento. Então, se eu falo para vocês assim, não come alface, mas eu estou comendo alface, você vai olhar para mim e falar assim, por que você está comendo alface então? Você está mandando eu não comer? Ou, ao contrário, come alface. Aí fala assim, beleza, vamos lá então comprar alface comigo, lá a gente come junto. Não, mas eu não como alface. Como é que você está mandando eu comer alface se você não come? Então, quando a gente dá de um direcionamento para alguém, a gente precisa ter propriedade para falar a respeito de algo. O que a Lívia falou é importante. Tudo que a gente passa, gente, tudo, extremamente, mano, tudo que a gente passa pavimenta o nosso caminho. Então, todas as situações que a gente viveu um dia, desde quando a gente nasceu, todas essas situações pavimentam, nos experimentam, nos dão experiência, nos dão aprendizado.
passado na minha vida, e Deus me permitiu passar uma semana antes de algum de vocês me procurar e falar, líder, estou passando por isso aqui. E eu nunca tinha passado, em 27 anos de vida eu nunca tinha passado. Mas Deus permitiu eu passar para que eu pudesse ter propriedade para falar para vocês como passar aquilo. Então, tudo que a gente passa, tudo que a gente faz, tudo que a gente sofre, todas as situações que a gente passa, obstáculos, isso pavimenta o nosso caminho. Tudo isso, principalmente as nossas feridas, certo? Então, onde nós somos feridos, Deus nos usa para curar. Onde nós somos ali afligidos, é onde Deus vai nos usar mais ali para ajudar as pessoas. Então, Jesus, ele não só falou, que falar, até papagaio fala. Jesus, ele também participou, ele fez. Então, Jesus não só ordenou o discipulado, de discipular as nações, né? De todas as nações, fazer discípulos e tal. Não, Jesus, ele, enquanto ele esteve vivo, Jesus participou disso, Jesus discipulou, né? Então, a gente vê isso o que? Isso é um exemplo. Isso é um exemplo para a gente, para a igreja no geral, e é um exemplo principalmente para os líderes, porque líder precisa discipular. Né? Se um líder não discipula, um líder não forma líder. Se um líder não forma líder, líder tem um papel fracassado. Que o maior fracasso de um líder é não ter sucessor. Então, a gente precisa discipular pessoas. Discipular pessoas, e aí entra um ponto interessante também, que a gente precisa, eu quero deixar isso bem claro para vocês. Por muito tempo, eu entendia assim, por exemplo, eu sou discípulo do pastor Zezinho. Eu estou há 15 anos com ele já, 16 anos, 2022, 15 anos aí, quase 16 anos acompanhando o pastor Zezinho. Tinha muitas coisas que eu olhava assim, mas eu não penso igual o pastor Zezinho, mano. Eu não tenho a mesma visão que ele nesse ponto. Eu concordo com ele nesse ponto. E tipo assim, eu me cobrava muito de me parecer com ele, de ter as mesmas visões, de ter os mesmos pensamentos. E isso foi um ponto que pesou bastante quando até ele me chamou para falar a respeito da consagração. Eu fiquei com muito medo de aceitar a consagração, por ter muitos pensamentos diferentes do pastor. Tanto que no dia que ele me chamou, eu falei, pastor, a primeira coisa que eu falei para ele foi, pastor, eu vou precisar ficar usando terno e gravata todo culto, que eu não quero mais. Para mim já foi essa época, eu já gostei muito de usar terno e gravata, gosto ainda, uso de vez em quando me dá na telha eu uso, mas eu não é um negócio que eu quero ficar usando direto. Quando eu ministro para os jovens aqui de manhã no domingo, eu ministro assim e eu me sinto bem assim. Vou precisar ficar usando terno e gravata. Ele falou assim, só no dia da consagração. No dia da consagração você vem de terno e gravata, depois os outros dias você vem com a roupa que você achar melhor. Tenha bom senso, foi isso que ele falou para mim. Então aí eu vi, entendi o quê? Entendi que muitas coisas eu não preciso ser igual. Eu não preciso pensar igual. Eu posso pensar diferente, tendo a aceitação. Então, o que muitas pessoas entendem às vezes, quando Jesus fala assim, ide fazer discípulos, tem muitas pessoas que acreditam que a gente tem que fazer discípulos de nós mesmos. Então, eu tenho que criar vários Henriquinhos aqui. O pastor Zezinho tem que criar vários pastores Zezinhos para ele. Não, velho. Jesus falou, ide fazer discípulos de todas as nações, mas é discípulo de Jesus, mano. É discípulo de Jesus. Então, eu não estou aqui para discipular vocês e fazer vocês pensarem igual a mim, e fazerem vocês serem mini-eus. Não, velho, eu estou aqui para discipular vocês, ensinar vocês a como seguir Jesus, a como ser um discípulo de Jesus, a como ser alguém que serve a Jesus, não que serve a mim, não que serve simplesmente a igreja ou ao pastor. Então a gente precisa disso muito claro na nossa mente, porque senão a gente se confunde. E aí a gente cria a expectativa de que as pessoas vão ter que ser igual a mim. Eu crio a expectativa de que as pessoas têm que pensar igual eu, tem que ter a mesma visão que eu. Isso não é verdade. Então, isso precisa ficar bem claro na mente de vocês. Quando vocês forem líderes, vocês precisam discipular pessoas, não para se parecerem com vocês, mas para se parecerem com Jesus, certo? Então, vamos lá, seguindo. O termo discipulado vem do latim discipulatus e aponta para o trabalho de ensinar e instruir os outros. E aqui a gente entra no ponto que eu falei no começo da lição. O discipulador é aquele que trabalha na formação de discípulos. E o discípulo, por sua vez, são aqueles que aceitam aprender em sua companhia. Então, não tem como alguém ser discípulo, não tem como ser discipulador de alguém se alguém não quiser ser meu discípulo.
Não tem como. Não adianta eu chamar vocês e falar assim, ó, vou discipular vocês. Se vocês não quiserem ser discipulados, vocês não vão ser discipulados. Não adianta. Não tem como. A pessoa, para ser discípula, ela precisa querer aprender. Ela precisa se dispor, precisa aceitar, querer aprender algo. Precisa entender que alguém tem algo a passar para ela, que ela tem algo a aprender, que ela consegue absorver um algo. Então não tem como. É por isso que eu falei a respeito do resultado lá. Não tem como. Jesus não mandou a gente ir simplesmente e não, vai lá e faz e ganha almas, vai lá e tal. Não, Jesus mandou a gente pregar. Jesus mandou a gente pregar, porque é assim, a gente pregando, é com a gente pregando que as pessoas se dispõem a ser discípulos. E quando as pessoas se dispõem a ser discípulos, aí a gente discipula. Mas a gente não faz isso por força, nem por violência, certo? Então, o ato de ser discípulo implica em aceitar ser discipulado. E aí tem critérios para a gente aceitar ser discípulo, mano. Se a gente abrir em Lucas capítulo 14, Lucas capítulo 14, abram aí comigo. Lucas 14. Jesus, mano, velho, nesse texto aqui, Jesus, ele pega pesadaço, mano, que é justamente o custo do discipulado. A epígrafe aqui no texto, é o custo do discipulado, vem a partir do versículo 25. Depois eu vou ler para vocês um trecho de um livro que eu li, que se chama exatamente O Custo do Discipulado, Dr. Jonas Madureira, mestre Jonas Madureira, mestre em filosofia, em teologia, maluco monstro. Depois eu vou ler um trecho para vocês desse livro, mano, é sensacional. Olha o que a Bíblia diz. Uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ela e disse: se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida mais do que a mim, não pode ser o quê? Não pode ser meu discípulo. E se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser o quê? Velho, é o que Jesus está falando, mano. Tem critérios, tem um custo para ser discípulo. Não é simplesmente, eu quero ser discípulo. Não, velho. Existe um custo, certo? Quem começa com. Ele dá um exemplo. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Quem se completar apenas com os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Ou que rei iria à guerra sem antes avaliar se seu exército de 10.000 poderia derrotar os 20.000 que vem contra ele? E se concluir que não, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz enquanto o inimigo está longe. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. Jesus está falando assim, gente, ser discípulo tem um custo. E antes de você aceitar ser meu discípulo, você precisa calcular esse custo. Jesus está falando assim, olha, o cara que começa a construir uma torre, ele precisa calcular os custos antes de começar a construir. Porque senão, se ele não terminar, ele vai virar chacota. Ele vai ficar frustrado. Ele não vai ter terminado aquilo que ele começou. Por quê? Porque ele não calculou o custo antes. Então Jesus está falando logo de cara, olha, se você quer ser meu discípulo, você tem que entender o seguinte: seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, sua esposa, seus filhos, você próprio. Você pode amar essas pessoas, você pode amar a si mesmo, mas não mais do que a mim. Se você amar mais do que a mim, meu amigo, você não pode ser meu discípulo. E tem outra coisa: se você não negar a si mesmo e não tomar a sua cruz, você também não pode ser o meu discípulo. Então Jesus mostra que existe o quê? Existe um custo. A pessoa precisa aceitar ser discípulo. E antes da pessoa aceitar ser discípulo, a pessoa precisa entender o quê? Entender que existe um custo. Então, gente, ser discípulo de Jesus exige um custo. Existe um preço. O preço que foi pago na cruz, o preço da salvação. O preço do discipulado, meu amigo, é outra coisa. É outra pegada. Essa aí, mano, essa aí nós tem que ralar, e ralar muito. Então existe um custo e a gente precisa estar disposto a pagar esse custo. A gente precisa calcular isso bem certinho para ver se a gente consegue pagar esse custo, para ver se a gente tem condições. E tem pessoas que logo de cara olham e falam assim, não, pra mim não dá, velho. Muitas pessoas que eu conheço falam assim, não, mano, não vou pra igreja, não sigo Jesus, porque se eu vou pra igreja eu tenho que parar de pegar as minas por aí, e eu sou casado e gosto de pegar as minas por aí. Se eu for pra igreja eu tenho que parar de fumar, vou ter que parar de fumar minha maconha, vou ter que parar de usar droga, vou ter que parar de... Enfim, o pessoal sabe
discípulo acarreta em a gente aceitar ser discípulo. Então, a relação de Jesus com os seus apóstolos é uma demonstração perfeita da dinâmica de uma liderança fundamentalmente discipuladora. O mestre dedicou o seu tempo para ensinar aos seus discípulos e permitiu que esses entrassem em sua vida para o processo de treinamento. Jesus não ensinou somente com palavras, mas sobretudo por quê? Por quê? Eu que estou rouco, vocês não estão falando, gente. Por quê? Exemplo. Então, vamos lá, vamos prestar atenção. Jesus, quando começa a discipular a galera, Jesus, ele, além de se dedicar para ensinar, Jesus permitiu que os discípulos agora adentrassem na sua vida. Por quê? Porque não existe discípulo longe do mestre, velho. Não tem como ser discípulo longe do mestre. Não tem como ser discípulo longe do discipulador. Não tem como, não dá. Por isso que eu espero de vocês, eu como líder falando isso, eu espero de vocês que vocês entrem na minha vida, mano. Entra na minha casa, entra na minha vida. Por quê? Porque quanto mais contato a gente tiver, mais fácil vai ser de discipular vocês. Claro que todo mundo tem os seus compromissos. Eu tenho os meus compromissos. Eu tenho minha casa, eu tenho minha família, eu tenho meu trabalho, tenho meu curso de teologia. Tem muita coisa, mano. Muita coisa. Vocês também têm os cursos de vocês, têm os trabalhos de vocês, têm as famílias de vocês têm os seus afazeres. Mas a gente precisa arranjar um jeito de vocês entrarem nas nossas vidas, mano. Eu falo isso pra vocês há muito tempo. Eu tento ser, igual a Lari falou aqui, a respeito de liderança, que eu espero que vocês deem continuidade ao trabalho que a gente faz, ou que sejam melhores. Por quê? Porque eu quis ser melhor do que os líderes que eu tive antes. Porque alguns dos líderes que eu tive antigamente, eu não tinha espaço, mano, para participar de mesa com eles. Eu não tinha condições, ou eu não tinha, como é que eu posso dizer, liberdade para chegar e convidar para ir em casa almoçar, ou para falar assim, posso passar aí na sua casa pra gente conversar? Ou, não tinha esse espaço, com alguns não tinha, mano. Não tinha. Então, como que eu vou ser discipulado dessa forma? Então, a primeira coisa, quando eu me tornei um líder, que eu quis fazer, dar essa liberdade que eu não tive lá. E é isso que eu falo pra vocês. Vocês têm liberdade, mano, para se aproximar da liderança, porque quanto mais próximos vocês estiverem, mais fácil de discipular vai ser. Mais fácil pra gente discipular vocês, mais fácil pra vocês serem discipulados. Então, assim, existia um tempo no Ministério de Jovens que eu estava 100% focado aqui, porque não estava trabalhando, estava desempregado. Agora eu trabalho por escala. Tem cultos de domingo que eu não consigo estar, tem encontros de jovens que eu não consigo estar, tem intercessão que eu não consigo estar. Eu estou mais longe. Então, como que eu vou discipular vocês? E aí? Eu preciso que vocês o quê? Se acheguem. Antes eu estava mais perto de vocês, então eu estava aqui todo culto. Em algum culto eu chamava alguém ali, vamos conversar. Em algum encontro eu chamava alguém ali, vamos conversar. Em algum trabalho eu chamava igual, cheguei, vamos conversar. Só que agora eu não tenho mais tanta essa disposição. Não disposição tenho, não tenho mais disponibilidade de estar aqui sempre. Então o que eu preciso que vocês façam? Líder, vamos conversar? E aí, como é que tá? E aí, tô passando isso aqui. E aí, ó, tô com dúvida nisso aqui. Agora isso precisa partir um pouco mais de vocês. Tanto para comigo, tanto para com Flávio, tanto para com Lucas, tanto para com Amanda. Isso precisa partir mais de vocês do que de mim agora. Eu estou longe, eu estou um pouco mais longe. Então, a gente precisa mudar isso. Jesus permitiu que os discípulos entrassem na vida dele. Jesus falou assim, ó, agora vocês que vão me acompanhar. Mano, Pedro largou esposa e sogra, velho, para seguir Jesus, para entrar na vida de Jesus. E aí eles entraram na vida de Jesus e eles participaram exatamente de tudo, mano. Falando de Pedro, Tiago e João, não teve um momento da vida de Jesus, aliás, só teve um momento da vida de Jesus que eles não estavam próximos. 2 momentos, né? Não foi a crucificação. Eles não estavam próximos. Mas o único momento que eles não estavam próximos de Jesus foi quando Jesus falou assim, ó, desce lá, vão, atravessa pro outro lado lá, que eu vou subir um monte aqui para orar. Foi o único momento que Jesus orou totalmente sozinho, sem a presença deles, mas na maioria das situações que Jesus passou, a maioria das situações importantes, Pedro, Tiago e João estavam lá. Por quê? Porque entre os
os 70, Jesus tinha os 12. Mas dentro dos 12, Pedro, Tiago e João quiseram ser os 3 mais íntimos. Não foi Jesus que chamou Pedro, Tiago e João e falou assim: chega mais perto de mim que eu quero discipular vocês mais de perto. Foram eles que quiseram ser mais discipulados mais de perto. Então, gente, queiram isso. Se aproximem mais. Cheguem mais perto. Eu não mordo. Mordo comida só. Não mordo. O Lucas não morde, a Flávia não morde, a Amanda não morde. A Amanda tem cara de brava, né? Mas ela não morde, não. Ele é legal. Ele casou comigo, né? Legal. Ela é legal. Então, gente, a gente precisa ter isso em mente. A gente precisa querer também. Isso precisa partir de vocês, né? Vocês têm a liberdade. Jesus permitiu que os discípulos entrassem na vida deles. A gente, quando se torna líder, a gente permite também que vocês façam parte da nossa vida. Mas agora cabe a vocês entrar ou não. A chegar, se a chegar ou não. Certo? Então, vamos lá. Continuando aqui. Jesus não ensinou somente com palavras, mas sobretudo com exemplo. Esse é o maior jeito de ensinar que existe, gente. Não adianta eu falar e fazer diferente. Já falei. Palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Mano. É o exemplo que arrasta. É muito mais sobre o que eu faço do que sobre o que eu falo. É muito mais da forma que eu caminho do que da forma que eu mando alguém fazer alguma coisa. Então, mano, não é sobre o que eu conheço da Bíblia, é sobre o que eu aplico dela. Não é sobre o que eu falo sobre ela, sobre o que eu aplico todo dia, é sobre o que eu vivo. Não adianta eu pregar bonito, blá blá blá, blá e não viver porcaria nenhuma. Eu preciso ser exemplo. Paulo, quando fala para Timóteo, fala assim: ó, ninguém despreze a sua mocidade, mas seja exemplo dos fiéis. Porque quando você é exemplo dos fiéis, eles não vão desprezar a tua mocidade, mano. Eles não vão desprezar porque você é jovem. Então, independente de você ser jovem ou não, seja exemplo dos fiéis. Porque o exemplo arrasta, mano. O exemplo causa impacto. Alguém pode olhar pra você e não dar nada pra você, mas se você for exemplo, aquela pessoa vai olhar pra você e falar assim: meu, impactada por exemplo desse jovem, dessa jovem. Mano, muda a situação, muda o momento. Então a gente precisa ter isso em mente. Como no episódio em que lavou os pés dos discípulos, João 13, né, um texto muito conhecido. Jesus, ele foi lá. Jesus, ó, os caras andando 3 anos e meio com Jesus, mano. 3 anos e meio os caras andando com Jesus. Aí Jesus chega no jantar. E naquela época eles caminhavam muito, né? Tinha carroça e tal, mas eles não. Jesus andava a pé. E aí Jesus andando a pé ali e tal. Eles andavam as estradas de terra, não tinha asfalto naquela época. Mesmo no asfalto também uma poeira da bexiga. Mas naquela época, as estradas de terra, eles andando, eles não usavam tênis, né? Fechado. Não usavam boot assim, ó, All-Star, né? Eles usavam alparcas, mano. Aquelas sandálias lá, meu pai usa isso aí. Tem problema no pé, ele usa. Aquelas alparcas lá. E aí, mano, imagina o lodo que tava o pé da galera, mano. Quando a galera chegava nas casas pra, tipo, mano, daqui até a minha casa ali, se eu andasse a pé, mano, imagina a curtir meu pé ia chegar. Então, tipo assim, eles foram convidados pro jantar, andaram pela terra e tal e chegaram lá. Imagina como é que tava o pé daquela galera. E as mesas não eram igual hoje em dia, que a gente senta na cadeira, né, e a mesa mais alta. Não, naquela época a galera sentava no chão, a mesa era baixinha, eles sentavam assim, ó, com os pés bem próximos da mesa. Então havia um hábito naquela época que era um hábito de higiene, tá, gente? Os judeus tinham muitos rituais a respeito de higiene. E aí, eles tinham um hábito que era o quê? De, antes de você sentar à mesa, eles lavarem o pé, lavarem os pés. E aí sempre tinha um servo na casa da pessoa que convidava, sempre tinha um servo que ficava na porta, e assim que a pessoa entrava, ela lavava os pés, secava, para daí a pessoa se assentar à mesa. O que acontece é que naquele dia, naquele jantar em Betânia, Jesus chegou com os discípulos e não tinha ninguém na porta, mano, lá para lavar o pé deles. E aí os 12 entram lá, bonitão, Pedro, João, Tiago, Bartolomeu, Felipe, André, Judas, o outro Judas, Tadeu, todo mundo entrou lá, velho, todo mundo entrou lá. E ninguém, andando 3 anos e meio com Jesus, ninguém tinha pego ainda que é necessário o quê? Servir. Aí Jesus olha para os 12 e fala assim: eles não aprenderam ainda, velho. Eu vou ter que ensinar eles de novo. Jesus ensinou brigando, Jesus ensinou falando. O que Jesus fez? Foi lá, ergueu aqui, ó, cingiu os lombos, né? Sabe o que é cingir os lombos? Naquela época usava roupa longa, né? Você pega aqui, ó, a ponta da veste.
fomos, amarrou a toalha aqui na cintura, encheu a bacia de água e falou assim: puro, chega aí agora. E lavou o pé dos 12. Então Jesus, ele nos ensina pelo exemplo. Jesus nos ensina pelo exemplo. O exemplo faz muito mais do que palavras. Quando eles viram Jesus fazendo, aí entrou na cabeça deles que eles deveriam ter feito e não fizeram. Então é mais fácil, por exemplo, que o exemplo, além, né, de dar credibilidade ao que é falado, o exemplo causa um impacto, certo? Então, ó, o Filho de Deus ensinava como quem tem autoridade, pois vivia aquilo que ele ensinava. Gente, não sejam hipócritas, mano. Não falem sobre aquilo que vocês não vivem. Não falem, mano. E se por um acaso um dia vocês pregarem sobre aquilo que vocês não viveram ainda, pode ter certeza que Deus vai fazer vocês passar aquilo que vocês pregarem. Certeza, absoluta. Então, tenham autoridade sobre o que vocês vão falar. Porque quando vocês falam com autoridade, vocês falam com quem já viveu, quem vive aquilo que está sendo falado, certo? Os discípulos foram tão influenciados pelos ensinos e pela vida de Jesus, que de acordo com as palavras de Pedro, eles não desejavam estar em outra companhia que não fosse a do Mestre. Mano, olha só isso, mano. Eles eram tão impactados por Jesus que eles não queriam estar em outro lugar. Mano, é o que eu falo. A gente está falando de exemplo aqui, né? E eu já falei isso pra vocês já em umas 2, 3 EBTs e falo aqui de novo. Falei no encontro passado, falo aqui de novo. Gente, Paulo lá em Coríntios 11 fala o quê? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo não jogou a responsa assim: não olha pra mim não, porque ó, eu sou falho e tal, não sei o quê. Paulo bateu no peito e falou: imita eu aqui, ó. Imita eu, porque eu imito Cristo. Então imita a mim. Então eu como líder, gente, nós, os líderes, vocês como futuros líderes, vocês precisam ser exemplo. Em exemplo, vocês precisam ter moral, propriedade, autoridade para falar assim: ó, olha pra mim e faz igual eu tô fazendo. Então eu falo pra vocês, falei semana passada, falei na outra EBT, falo hoje de novo. Olha pra mim, velho. Façam, se esforcem como eu faço. Se dediquem como eu me dedico. Saio da pernoite muitas das vezes e venho direto pra cá. Fico sem dormir. Hoje, que é minha folga, poderia estar curtindo aí uma praia, o solzão ali, ó. Podia estar curtindo uma praia aí, dando um rolê com a família. Tô aqui 9 horas da manhã pra reunião de liderança. Tô aqui agora, quase 2 horas da tarde. Se esforcem como eu me esforço. Por que eu me esforço tanto, gente? É porque eu entendo que não há lugar melhor para eu estar do que aqui, mano. Não há presença melhor do que estar na presença de Jesus. Não tem lugar melhor. Eu não quero estar em outro lugar. Eu quero estar aqui. Eu quero estar aqui na presença de Jesus. Eu quero estar aqui na comunhão com vocês. Eu quero estar aqui na comunhão com a igreja. Eu quero estar aqui sendo ministrado, adorando a Deus, entregando minha adoração a Deus. Eu entendo dessa forma. E era a forma que os discípulos entendiam. Por quê? Porque eles foram realmente impactados pelo exemplo e pela vida de Jesus. Quando a gente entende isso, quando a gente é impactado pela vida de Jesus, pelo que Jesus faz, pelo que Jesus é o exemplo para nós, então a gente entende que não tem lugar melhor para estar, mano. A gente entende que não tem lugar melhor para estar. Então, mano, velho, entendam isso, mano. Não existe companhia melhor que a companhia de Jesus. Não existe lugar melhor para se estar do que aqui. Não existe melhor lugar, mano. O melhor lugar é aqui, é estar na comunhão, é estar sendo ministrado, é estar crescendo em graça e em conhecimento. Aqui é o melhor lugar. Então, gente, eu entendo dessa forma. E eu peço a vocês, mano, olhem pra mim, velho. Façam do jeito que eu faço. Façam o que eu tô fazendo. Façam como eu faço. Tem um ditado aí fora que diz: faça o que eu falo, não faço o que eu faço. Mentira, velho. Faz o que eu tô falando. Faz o que eu tô fazendo. Mano, vamos pra cima. A gente tem capacidade de fazer mais. A gente tem capacidade de se esforçar mais. Então vamos. Só vamos pra cima. Há outras passagens bíblicas que podem confirmar o envolvimento de Jesus com o discipulado, como o compromisso dos apóstolos após a ressurreição de Jesus e a sua ascensão, demonstrado pelo martírio da maioria deles. Então Jesus discipulou tanto aquela galera, mas tanto, que eles foram até a morte por aquilo que Jesus ensinou eles. Mano, ninguém daria a vida por algo que acha que é mentira, que acha que não é real. Mano, não tem como. Se alguém falar assim: Henrique, essa garrafa aqui é amarela. Se eu não acreditar que essa garrafa é amarela, eu não vou morrer por isso. Ninguém vai falar
fala assim, Henrique, se você falar que essa garrafa é amarela, você vai morrer agora. Eu vou falar, não, é zoeira, é azul. Então Jesus discipulou tanto aquela galera, discipulou tanto, incutiu neles tanto discipulado, que eles foram até o fim. Eles foram até, estavam dispostos a dar a vida deles por aquilo, por acreditar que aquilo era real, por acreditar que as pessoas precisavam daquilo. Então a gente precisa desse sentimento. Se nós somos realmente, verdadeiramente discípulos de Cristo, nós precisamos estar dispostos a ir até o fim por aquilo que Ele nos ensinou. A gente precisa estar disposto a fazer o que for necessário, a fazer o que for preciso. A gente precisa estar disposto. Jesus foi até a cruz por nós, mano. E até onde a gente está disposto a ir por Ele? Essa é uma reflexão que a gente precisa ter. A gente troca Jesus por tanta coisa, mano. A gente abandona Jesus por tanta coisa. Ele veio e esteve disposto a ir até o fim por nós. Por que a gente não está disposto a ir até o fim por Ele? Se somos verdadeiros discípulos, precisamos estar dispostos a ir até o fim por aquilo que Ele nos ensinou. Jesus exerceu a sua liderança preparando os seus representantes por meio do discipulado. Então o discipulado é importante. O que Jesus fez lá com a mulher samaritana foi um período de discipulado. Foi uma conversa que eles tiveram ali, que ele conseguiu ler naqueles pequenos momentos e incutir nela a verdade sobre o Evangelho. Tanto que ela saiu dali já, mano, mudada. Jesus, só naquela conversa, Jesus mostrou a verdade para ela, Jesus se revelou a ela, Jesus confrontou ela, porque falou assim, cadê seu marido? Ah, então, é porque não sei o que, não, então disseste bem, porque você não tem marido. Você já teve 5 e o que você está agora não é seu. Então naquele período, aquele curto período de tempo, Jesus transformou a vida daquela mulher, se revelou a ela, confrontou ela. Isso foi um discipulado, mano. Isso foi um momento de discipulado. Então Jesus, ele exerceu a sua liderança e preparou os seus sucessores através do discipulado. Certo? Tópico 2. O modelo do discipulado de Jesus. O Senhor não só treinou os seus ajudantes, mas ele deixou um modelo de discipulado para nós. Jesus não tratou o discipulado como algo isolado em seu ministério. Pelo contrário, essa prática permeou toda a sua trajetória terrena. Então, mano, Jesus não, tipo assim, no meio da trajetória da vida dele, ele pegou assim, tipo, chega aí, vamos discipular um pouquinho aqui. Não, mano, em todo momento Jesus estava discipulando a galera, em todo o tempo. A maior parte, toda vez que você vê na Bíblia assim, que Jesus se assentava, alguém se assentava. Era o costume dos judeus naquela época se assentar para falar. Por quê? Porque quando eles iriam se assentar, quer dizer que o discurso seria longo, quer dizer que o discurso seria complexo, quer dizer que viria uma aula sobre alguma coisa, que algo seria de grande aprendizado ali, que eles aprenderiam alguma coisa ali muito importante. Então, eles tinham essa mania, os judeus tinham essa mania de se assentar para falar. Então, Jesus, a todo momento a gente vai ver que Jesus está no Sermão do Monte, Jesus está sempre sentado e falando. Jesus sentou na popa do barco para ensinar a galera. Jesus está sempre falando, em todos os momentos, Jesus está sempre discipulando a galera, falando a respeito. Jesus está agindo e dando exemplo para essa galera. Som. Afinal de contas, todas as suas ações se deram na presença dos seus discípulos, ou seja, tudo que Jesus fez, seus discípulos estavam perto. Por que estavam perto? Porque Jesus permitiu que eles estivessem perto. Jesus deu aquela liberdade para eles, eles utilizaram dessa liberdade. Então tudo que eles fizeram, tudo que Jesus fez, os discípulos viram. Não tem como os discípulos falarem assim, caramba, não sabia como passar por essa situação, e aí, mestre? E aí Jesus fala assim, não, você estava junto comigo, como é que você não viu? Não tem como. Eles estavam perto, estavam ao lado de Jesus, e por isso eles entenderam, eles aprenderam tudo que Jesus fez. Os discípulos estavam perto, certo? O modelo de discipulado deixado por Jesus é algo que flui naturalmente na vida da igreja, como demonstração clara de que, assim como seu Senhor, essa igreja está envolvida com a formação do caráter de Cristo nas pessoas. Então, gente, o discipulado ele precisa fluir na igreja, mano. Ele precisa fluir. É por isso que eu sinto falta de quando acabar os cultos, a galera ficar conversando, trocar uma ideia, ter comunhão. Porque hoje o que acontece? Acaba o culto da bênção apostólica, tem irmão que às vezes você precisa falar com o irmão, você nem vê o irmão, meu irmão já pá, pra casa. Acabou.
Vocês mesmo, algumas vezes eu procuro vocês falar no meio do final do culto, já era, foi embora, mano. E é nesses momentos da gente ter ideia aqui, no final do culto e tal, que surge um relacionamento mais íntimo, que aí surgem os tempos de mesa. E, gente, eu vou falar um negócio pra vocês, mano, tempo de mesa é maravilhoso. E não é só por causa da comida não, velho. A comida é boa. Mas o que a gente aprende em tempo de mesa com as pessoas, mano, é brincadeira, velho. Mano, o que a gente aprende em tempo de mesa, quando a gente senta com alguém pra conversar. Cara, eu tenho sentado com algumas pessoas pra conversar, mano, e o que eu tenho sido abençoado através de coisas que essas pessoas falam, mano, é muito bom, velho. É muito bom você se sentar com pessoas e conversar. É muito bom. E isso faz parte do discipulado. Isso tem que fluir na igreja. É um discipulando o outro, um ajudando o outro a se parecer mais com Cristo. Porque o discipulado, o objetivo do discipulado é esse: é formar nas pessoas o caráter de Cristo. É formar nas pessoas o caráter de Cristo. Então não é formar em vocês o meu caráter, é formar vocês o caráter de Cristo, certo? Seguir o modelo de discipulado de Jesus é viver os princípios deixados por ele. O princípio do amor, do perdão, da misericórdia. O discipulado foi parte inseparável do ministério de Jesus, então por isso a gente também precisa exercer o discipulado. E isso foi importante para Jesus, porque não seria para a gente. Se foi importante o discipulado, permeou toda a trajetória de Jesus, por que na nossa trajetória precisa permear só uma parte? Não, está errado. A gente precisa fazer cada vez mais, certo? 3. O líder discipulador. A semelhança de Jesus, todo líder cristão deve se empenhar para que a sua liderança seja caracterizada pelo discipulado. O modelo deixado por Jesus é o de um líder discipulador. Podemos afirmar que a liderança discipuladora é dedicada aos outros. Romanos 12:10 vai falar que nós precisamos preferir os outros em honra do que a nós. Então, quando um líder discipulador, ele faz as coisas em prol dos outros, em benefício dos outros. É uma liderança que é dedicada ao bem-estar dos outros. A Lívia falou uma coisa aqui que é interessante. Quantas das vezes eu não tive que catar os meus problemas, colocar no meu bolso para tentar resolver o de vocês, para orar por vocês? Quantas vezes eu tive que deixar de orar pelos meus problemas e dar ênfase nos problemas de vocês? Porque é uma liderança, é o que a liderança precisa fazer, é o que a liderança precisa realizar, é o que a liderança foi chamada para fazer, mano. É se dedicar àqueles que lideram. Se a gente não se importa com o que a gente está liderando, então a gente não é líder coisa nenhuma, mano. Se a gente não tem amor por aqueles que a gente lidera, então a gente não é líder coisa nenhuma. Então a gente só gosta da posição, a gente só gosta do cargo, do nome, mas a gente não lidera coisa nenhuma, certo? Honra e aceita o próximo. Então a liderança discipuladora, além de se dedicar ao outro, ela honra os outros, certo? Ela honra e aceita o próximo. Não é uma liderança exclusiva. Tipo assim, com você eu quero papo, com o Renan eu quero papo, com o Renan eu quero que o Renan chegue mais perto. Você não, Glenn, sai pra lá. Vou com a sua cara não, velho. A Lara também pode se chegar aqui, mas a Elo longe, mano. Quero nem papo com essa Heloísa aí, mano. Mina metida, velho. Então não é assim, a gente precisa aceitar. A liderança que é discipuladora aceita qualquer um. A liderança que é discipuladora aceita a todos, para que todos tenham a oportunidade de ser discipulados, certo? Instrui os outros, ou seja, ensina. É compassiva e pronta a perdoar. Se tem uma coisa que o líder tem que fazer é perdoar, velho. Se o líder não conseguir perdoar, mano, nossa, ele não dura uma semana na liderança. Porque os primeiros perrengues que os liderados fazer o líder passar, ele já vai pegar bronca. Se não perdoar, ele vai começar a tratar mal, vai dar patada, aí já perdeu o grupo das mãos, aí já era, mano. O grupo vai um pra cá, outro pra lá, outro pra cá, acabou o grupo, já era. Então se o líder não souber perdoar, o líder não é discipulador. E encoraja os outros, mano. O que eu fiz ontem com a Lari, com a Lívia, com o Bispo, foi encorajar eles a fazer o que eu já sei que eles são capazes de fazer. Eu falei pra eles assim, velho, vocês conseguem, vocês têm potencial pra fazer. E qualquer coisa, eu vou estar ali do lado. Eu vou estar ali do lado. Vocês falar heresia, mano, tá com o celular na cabeça de vocês. Se precisar complementar alguma coisa, eu complemento. Mas eu vou estar ali. Se precisar de ajuda, eu tô ali. Só gritar, mano. Então, uma liderança discipuladora é dedicada aos outros, ou aceita o próximo, instrui os outros, ensina,
é compassiva e pronta a perdoar e encoraja os outros. O líder discipulador não busca o benefício próprio, mas está interessado no bem do outro, isto é, dos seus liderados, com o objetivo de gerar o quê? Cristo neles. Olha que coisa maravilhosa. Então, gente, eu falo para vocês, eu já venho falando isso faz tempo também. Eu prefiro, tá? A gente conversou isso numa EBT esses tempos atrás, e a pergunta, se eu não me engano, foi a lição que a gente fala a respeito da falta que faz um líder. E tinha uma pergunta na revista que era mais ou menos assim: você valoriza o seu líder? E eu falei, não respondam. Não respondam. E eu tenho certeza que tinha gente que achava que valorizava o líder. E depois que a gente conversou um pouco sobre a lição, eu falei, acho que mudaram de ideia. Por isso que eu para não responderem. Porque às vezes a gente acha que valorizar um líder é no dia do aniversário chegar e dar um valor pro líder, é dar um presente pro líder. É no dia do aniversário um abraço, falar, líder, eu te amo, você é uma bênção na minha vida, você mudou minha vida, não sei o quê. Isso é muito bom, isso faz parte também de valorizar um líder. Mas, para mim, valorizar o líder é quando o líder fala assim, gente, o encontro de jovens é 9 horas da manhã, é 9 horas da manhã, velho, não é 9h10, não é 9h15, não é 9h20, não é 9h30. É 9 horas, mano, tá aqui. É quando o líder fala assim, gente, EBT, mano, EBT, todo mundo em peso. Então eu prefiro, Henrique, eu prefiro que vocês estejam, mano, focados na EBT, nos nossos encontros, nos trabalhos da igreja. Eu prefiro que vocês valorizem dessa parte, não cheguem atrasados, porque quando vocês chegam atrasados, a gente perde tempo, a gente demora para começar, a gente demora para começar, a gente demora para terminar. Então, mano, eu prefiro que vocês estejam envolvidos em tudo isso do que eu receber presente no dia do meu aniversário, mano, sinceramente. Eu prefiro que vocês se acheguem a gente para serem discipulados do que receber um presente no dia do meu aniversário. Eu prefiro muito mais. Por quê? Porque eu não estou interessado em receber presente, eu estou interessado em gerar Cristo em vocês, mano. Eu estou interessado em gerar em vocês o caráter de Deus, em discipular vocês dentro daquilo que vocês precisam, dentro daquilo que é necessário, certo? Além disso, o líder discipulador compreende que a formação do caráter de Cristo em seus liderados não é uma tarefa de alguns dias, nem de poucos meses, e às vezes nem mesmo de vários anos, mas é um trabalho de uma vida inteira. Mano, quando Paulo fala assim, olha, eu orei 3 vezes por um espinho na carne, e Deus falou para mim assim, ó, minha vida, a graça te basta. Mano, você fala assim, Paulo, mano, com espinho na carne? O cara era um fariseu, mano. Tinha um conhecimento devastador. O cara teve um encontro face a face com Cristo. O cara foi o maior missionário depois de Jesus. E o cara tem espinho na carne, mano. Que papo é esse aí, velho? Como assim? Por quê? Porque o discipulado de Paulo não tinha acabado ali quando ele encontrou Jesus. Não acabou quando ele se tornou um grande missionário. Não acabou quando ele atingiu um certo nível de conhecimento. Aquilo permanece a vida inteira. É um processo, mano. É um processo. Gerar o caráter de Cristo em nós é um processo. Por quê? Porque a gente é carne. A gente é falho. A nossa carne é voltada aos prazeres mundanos. A nossa carne é totalmente voltada para o mal. E até a gente conseguir controlar os nossos impulsos, até a gente conseguir ter o famoso domínio próprio, mano, é trampo, velho. Isso não demora dias, não demora meses, não demora, mano, às vezes demora anos, e às vezes a vida inteira, mano. Então, quem é líder precisa entender isso. Quem é líder precisa entender que não é do dia pra noite. Não é uma conversa que vai... Não é uma conversa, não é uma EBT que vai fazer vocês mudarem da água pro vinho de um dia pra noite. Não, velho, não é. É por isso que muitas das vezes a gente repete. Se uma conversa valesse, se uma conversa fosse suficiente, então, mano, a gente não precisava nem ter mais encontro de jovens, mano. Porque o tanto que eu já falei de tanta coisa aqui, acabou. Vocês estariam totalmente discipulados. Não precisaria mais pregar, as igrejas podiam ser fechadas, porque não precisava mais de ninguém pregar, porque muitos aqui tenho certeza que já ouviram várias mensagens repetidas sobre o mesmo tema. Só que por que as coisas precisam ser faladas direto? Porque, mano, muitas das vezes a gente fala hoje, a gente fala assim, pô, verdade, preciso mudar isso aqui. Amanhã a gente cai nisso que a gente precisa mudar. A gente é assim, mano. Então, quem está sendo discipulado precisa entender que a mudança não vai ser
dedicou todo o tempo que teve para treinar e preparar seus discípulos, e prometeu que, ao deixá-los, enviaria o Espírito Santo para conduzi-los naquilo que aprenderam. Então, gente, o que a gente aprende aqui, a gente precisa de quem? Do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que desenvolve em nós e nos ajuda a colocar em prática aquilo que a gente precisa colocar em prática. Por força nossa, a gente não faz nada, mano. Nada. A gente só faz, usando a palavra correta, a gente só faz merda. Pelas nossas próprias vontades, a gente só vai fazer merda, a gente só vai pecar, a gente só vai fazer errado. Por isso a gente precisa do Espírito Santo para colocar em prática aquilo que a gente ouviu com os nossos ouvidos, certo? Para finalizar aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Quero falar para vocês a respeito de uma citação que do livro do Jonas Madureira. Como é? São três citações, né? Vou mostrar o negócio. Ó, citação do livro O Custo do Discipulado, de Jonas Madureira. São duas citações, tá? Primeiro ele fala assim, ó: quando Narciso encontra Cristo, tem de escolher entre o discipulado e o labirinto cheio de espelhos. Como diz a canção de Lorena Chaves, se sua escolha for pelo discipulado, é porque há algo mais encantador que o espelho cativou a sua alma. Por isso o discipulado começa com a admiração por Cristo e se transforma na imitação diária de Cristo, a ponto de sermos admirados por outras pessoas, não por quem somos, mas por quem imitamos. Então, olha só, a gente começa o discipulado como? Admirando Jesus. Quando a gente admira tanto Jesus, a gente quer imitar Ele, ser igual a Ele. Quando nós imitamos Jesus, nós começamos a ser admirados por outras pessoas. Não porque a gente é, mas por quem a gente imita. Ou seja, é um imitando o outro que no final imita Cristo. É por isso que nós precisamos imitar a Jesus. Porque as pessoas olham para nós. As pessoas olham para nós, certo? Uma outra citação diz o seguinte, ó: a causa de não conseguirmos criar uma cultura de discipulado em nossas igrejas está bastante relacionada a essa separação. Separamos o que não devemos separar, daí a tragédia é inevitável. Gente que não segue Jesus tentando ajudar pessoas a seguirem Jesus. Algo como um cego guiando outro cego. E quando isso acontece, tornamos-nos seguidores que não ensinam o Evangelho. Ou, o pior de todos os cenários, ensinamos pessoas a seguirem o Evangelho que nem nós mesmos seguimos. É por isso que o exemplo é o maior modo de se discipular as pessoas. Porque não adianta eu mostrar o caminho se eu não sigo por ele. Essa é a pior tragédia do que pode acontecer no Evangelho. É por isso que a religiosidade é um mal muito combatido hoje em dia. Porque não, mano, a religiosidade é eu falo, mas eu faço pouco. Então, o exemplo é a maior forma de ensino, porque é através do exemplo que eu vou seguir o caminho e ensinar outras pessoas a segui-lo também, certo? Conclusão. Nessa lição aprendemos a respeito do modelo de liderança deixado por Jesus. O mestre chamou aqueles que foram os seus apóstolos e se dedicou a treiná-los, preparando-os de diferentes formas, potencializando as suas respectivas qualidades, mudando aquilo que precisava e servindo-lhes como discipulador. Jesus capacitou seus apóstolos para a tarefa que eles foram incumbidos. Certo? Glória a Deus. Gostou dessa aula? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Glória
17, vamos ficar de pé, vamos orar. Hoje alongou mais do que o normal, né, gente? Porque EBT, né, velho? EBT não tem como. É aula, mano. Aula extrapola mesmo. Porque alguns de vocês chegaram tarde também, né? Acho que 11 horas certinho. Tava no papo. Mas, gente, Deus abençoe vocês, mano. Muito obrigado mesmo pela aula de hoje. Muito obrigado por estarem aqui. E, meu, incentivem as pessoas a estarem presentes, mano. Incentivem. Eu vou falar o que eu falei no ensaio passado, no encontro passado. Mano, não se conformem, mano. Se vocês chegam aqui, olham para alguma cadeira e veem cadeira vazia e lembra de alguém que deveria estar aqui e não está, mano, manda mensagem, não se conforme. Não se conforme em não ver aquela pessoa aqui. Manda mensagem, procura saber o que está acontecendo. Muitas das vezes, quando isso parte de nós, da liderança, acaba, por mais que seja preocupação, acaba soando como cobrança para as pessoas. Mas quando isso parte de vocês, isso soa como uma preocupação verdadeira. Então, gente, não se conformem em ver que pessoas que poderiam estar aqui não estão. Mandem mensagem, chame essas pessoas, chame essa galera pra ir na pegada, mano. EBT, gente, pelo amor de Deus, mano. Chega junto na EBT na terça-feira. A gente tem capacidade de ser a maior turma aqui, mano. Maior turma. Muitos de vocês aí, pelo que eu vi, terminaram o terceiro esse ano, né? Tem escola, mais. Dá pra pegar firme aí, hein? Dá pra pegar firme aí, hein? Então, ó, mano, EBT, terça-feira, da hora, a gente vai ter que fazer algumas programações diferentes aí, porque eu acho que as últimas lições aí desse trimestre vão cair muito perto do final do ano, a gente sabe que muitos de vocês viajam e tudo mais, então a gente vai tentar se organizar para poder adiantar o final do EBT, então, mano, vamos chegar junto aí na EBT, beleza? Vamos pra cima em nome de Jesus, a gente conta com vocês, a gente pode fazer a diferença, gente. A gente da liderança tem projetos, a gente tem, mano, intenções, a gente tem planos, mas a gente depende também bastante de vocês. Então, mano, estejam presentes, sejam um exemplo daqueles que não estão, certo? Vou trazer para vocês aqui um pouco do que o pastor falou na reunião de liderança hoje. Todo líder precisa de Abissai, mano. Abissai foi um cara que, enquanto Davi estava na guerra, lá velhinho já, Davi se descuidou por um momento, cansou por conta da idade, e a hora que iam matar ele se colocou na frente e falou: aqui não, mano, é meu rei, velho, meu líder, aqui não. Todo líder precisa de Abissai, velho. A gente cansa também, a gente sente, a gente cansa, a gente chora, a gente tem problema, a gente não é super-herói, mano. Então a gente precisa de vocês. Então sejam diferentes, vocês podem ser a diferença, vocês podem ser os Abissai que a gente precisa, certo? Hoje, dia 4, à noite, vai ter uma surpresinha pro Pastor Márcio. A gente vai fazer, acho que vai ter, não sei se vai ter bolo ou outra coisa. A pastora mandou mensagem que você conseguiu ouvir. Então, vai ter uma surpresa pro Pastor Márcio. A gente já tem aquele valor, certo? Vou passar para ele. Quem não contribuiu, quiser contribuir, dá tempo ainda, até 5 horas da tarde, manda o Pix lá, tá bom? Manda pra Pri, a Pri me repassa. E, mano, presença aqui hoje, gente, à noite. Vamos pra cima. Vamos estar aqui em peso pra prestigiar nosso pastorzão, principalmente pra sair daqui ministrado por uma palavra top. Amém? Da hora? Esqueci de alguma coisa? Não, né? Beleza, a gente tá fechando alguns detalhes aí pra poder apresentar o projeto do acampamento 2023 pra vocês, tá bom? Estejam orando aí porque tá treta, velho. Difícil achar sítio bacana aí. Os valores estão absurdos, mano. Tá tudo absurdo. Certo? Vamos orar? Doug, ora por nós aqui, Doug. Antes do Doug orar, Meire, valeu pela presença. Deus abençoe. Cola junto aí com a gente, mano. Tamo junto aí. Vamos lá. Pai Santo, Deus amado, Senhor, toma em tuas mãos, Senhor, a vida de cada jovem que esteve aqui, Senhor. Jesus, nós estamos aqui, Senhor, para aprender mais de Ti, Senhor, que possamos chegar à noite, Senhor, e aprender mais, cada vez mais, cada dia mais, Senhor. Que sejamos exemplos, Senhor, lá fora, como discípulos, Pai. Não saiamos daqui, Senhor, de uma forma que nós chegamos, mas saímos daqui de uma forma transformadora, Senhor, para impactar outras pessoas. E que assim, Senhor, o Senhor possa guardar as nossas vidas, nos leva debaixo da Tua graça e proteção, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, Deus abençoe, pessoal. Estão dispensados. E à noite estamos aí em nome de Jesus.